Olá, meu caro nono ano. Estudamos aí até então, o final da Primeira Guerra, e agora a gente começa o nosso período entre guerras. 1918 termina a Primeira Guerra, 1939 vai começar a Segunda Guerra. Então, esse intervalo aí, várias coisas acontecem, né? E aí são intensas transformações, né, que perpassam o mundo. Então, nesse período aí, a Rússia vai passar por um processo revolucionário, né? E ela vai ser aí o primeiro país a adotar o socialismo científico, né? O socialismo científico aí vai ser uma organização social que vai ser pensada teoricamente por Karl Marx e Friedrich Engels, né? É uma teoria que vai de encontro ao capitalismo, né? Ele vai combater o capitalismo e a pobreza e a desigualdade social que é fruto do capitalismo, né? E vai trazer aí é, uma, uma intenção, um objetivo de igualdade política, de igualdade social e igualdade econômica aí para todo mundo. Então, no mundo em si, o capitalismo vai passar aí pela maior crise, né? Depois que já ter ficado forte, ele vai passar por uma crise no mundo que vai ser em 1929, né? E aí vai gerar várias consequências, como o extremismo político aí do nazismo e do fascismo, né? Que vai marcar aí a Europa e vai iniciar aí uma Segunda Guerra Mundial. É isso que a gente vai ver. Mas a gente vai começar pela Revolução Russa. E a gente começa trabalhando os antecedentes dessa revolução, né? Coloquei como primeiro ponto aí que foi a Guerra Russo-Japonesa, em que a Rússia ela perde para o Japão, né? Então, no século XX, a Rússia ainda era dirigida por um regime absolutista. Então, como eu falei para vocês naquele vídeo da chamada para a série sobre a Rússia, o imperador da Rússia era chamado de czar, né? Se escreve C-Z-A-R, né? Os czares, os imperadores aí desse domínio russo. Então, o czar era a figura de poder, de autoridade de todo o império. Então, em 1905, né? A gente começa aí por esse ano, a gente vai percorrer aí praticamente ano a ano, aos pouquinhos, nesse início do século XX aí. Então, em 1905, a Rússia ela vai sofrer aí um processo revolucionário que vai desencadear diversos fatores, reivindicação de trabalhadores, a derrota do exército russo nessa guerra aí russo-japonesa, que a guerra russo-japonesa foi um conflito que teve entre a Rússia e o Japão entre 1904 e 1905. Então, todas essas insatisfações, a miséria do povo, né, vai aí impulsionar uma organização de uma manifestação pacífica, né, em janeiro, em frente ao palácio do Nicolau II, né? Então, tipo, o povo estava em miséria, o povo estava passando fome, o povo queria reivindicar mudanças, melhorias. Então, o povo foi lá para frente, né, do palácio de Nicolau II em São Petersburgo. Então, o intuito era entregar um documento assinado por milhares de trabalhadores que reivindicava aí melhores condições de trabalho e vida. Então, no palácio, a orientação recebida pela guarda czarista, ou seja, a guarda aí de Nicolau II, era de não deixar o povo se aproximar de jeito nenhum. Então, tinha o que acabar com aquela manifestação do povo. Então, sem recuos dos manifestantes, né? Os manifestantes não recuou, não deu para trás, foi mesmo aí tentando entrar. Aí a guarda passou para o ataque armado. Então, foi conhecido esse dia como Domingo Sangrento, porque, meu filho, foi bala para tudo que é lado. Né? Vou desafiar você. É a música que tem a paródia aí do Domingo Sangrento. Depois eu canto para vocês. Então, o massacre de todos os manifestantes vai estimular aí uma série de novos conflitos, uma série de novos protestos, né? Mas o regime absolutista aí do czar permaneceu firme, né? Ele mandou fuzilar todo mundo, mas permaneceu firme. Então, como forma de remediar aí todas as insatisfações populares, né? O czar ele vai lançar o Manifesto de Outubro, que vai ser um documento que assentia com a criação de um parlamento. Então, tipo assim, o povo quer melhoria tal, então vamos criar aí um parlamento. Digamos que eu não vou governar sozinho, vou ter aí um grupo de deputados comigo, né? Que ia promover aí mudanças significativas na vida dos trabalhadores. Então, o parlamento é a Duma, que é o parlamento russo. Não vai aí surgir grandes efeitos, né? Por quê? Porque de qualquer forma quem controlava ela era o czar.
Então, ele não cumpriu os acordos que ia beneficiar a população. A gente sabe aí também, né, que apesar de não desestabilizar as estruturas do império naquele momento, aquela revolução que teve em 1905 teve importância aí para a mudança da mentalidade política da população. Então o povo viu ali o que foi que o Czar fez com os manifestantes, o que foi que o Czar fez com o povo, e aquilo surgiu para impulsionar o povo a não ficar mais quieto, a não engolir tudo calado, né? Então, mais tarde, o povo faria uma nova revolução. Anos vão se passar, em 1914 a gente vai ter a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial e vai abalar aí a estrutura social do país. Por quê? O povo, os outros países tinham soldados bem treinados, tinha exército, tinha armamento, tinha tudo. E a Rússia não, coitada. A Rússia eram os camponeses mesmo que iam lá lutar sem muito amparo tecnológico, sem muita tecnologia aí para poder enfrentar os inimigos. Só que mesmo com a insuficiência, né, as armas insuficientes, as armas totalmente insuficientes para esse tipo de guerra, o Império contava, o Império não contava, né, com um aparato tecnológico e além disso ele estava desprovido economicamente, não tinha como suprir esses camponeses lá. Então a base camponesa estava lá nos campos de guerra, então a base camponesa não estava produzindo alimento, né? Só é a gente ir fazendo essa analogia aí, essa comparação. E sua indústria era fraca, a indústria russa era fraca em comparação à de todos os países que estavam envolvidos no conflito. Então, a ideia da participação da Rússia na guerra vai estar relacionada aí com a força numérica dos homens, porque eles estavam mesmo assim conseguindo aniquilar aí alemães e austríacos. Em 1916, o resultado não parecia até tão ruim, né? Eles estavam vencendo, mas eles estavam avançando aí vários quilômetros para dentro das linhas austríacas, só que a entrada dos romenos na guerra e o fim das reservas russas de soldados e o fim da reserva de materiais também vai dar fim aí à participação do Império Russo na guerra em termos ofensivos, porque a galera, os camponeses, não conseguiu mais avançar ofensivamente, porque faltou soldados, muitos iam morrendo, né? Faltou material e etc. E aí não conseguiu mais ter o mesmo desempenho que antes. Em 1917, a população russa ela já passava fome, né? Passava aí uma vida de miséria. O país não tinha condição de se manter na guerra, ainda que milhares de novos camponeses fossem até enviados para ocupar aí os novos postos na batalha, né? Não tinha mais condições. A morte dos trabalhadores despreparados, desarmados aí nessa guerra, bem como a insatisfação com as políticas externas e internas adotada por Nicolau II, vai promover aí uma nova agitação. A gente vai ter, voltando aí, desde aquele domingo sangrento que houve em 1905, reunião de trabalhadores urbanos que vão passar a discutir aí a política, a economia, para criticar os czares, né? Esses imperadores aí, essa linha absolutista. Então, esse povo que se reuniu foi chamado dos primeiros sovietes. Bom, então foram vários fatores aí que levou à queda do czar e à Revolução Russa, de certa forma, a acontecer, né? A gente vai ter aí os operários, né, querendo eliminar o czar para poder sair da guerra, e a gente vai ter aí a burguesia industrial querendo que o czar saísse, mas também queria uma nova pessoa para que reconduzisse aí toda a participação da Rússia na guerra. A atuação política popular aí vai se estender pelos partidos políticos, em especial pelo Partido Operário Social Democrata Russo, né, guiado por um ideal socialista, né? O partido aí sofre uma divisão entre seus interesses e aí a gente vai ter aí dois partidos que vai ser os mencheviques e os bolcheviques, né? Para a gente entender melhor esses fatores, a gente tem que saber que a população estava descontente com a guerra, né? Porque passa a perceber que a guerra não é vantajosa de qualquer forma para a população russa. Os camponeses morrendo, o povo na miséria, não vai ser vantajoso aí para a população no geral. E a gente vai ter aí um czarismo total, né? Que é um desdenho dos problemas sociais por parte do czar,
né? E aí a Rússia pobre pagava muitos impostos abusivos para os czares, a população, e também para as igrejas ortodoxas, né? Que são as igrejas tradicionalíssimas aí. Aí a gente vai ter já as greves operárias, né? Porque os czares eles só beneficiavam as indústrias, as empresas, tipo, ele dava aí isenção de imposto fiscal, tipo o governo daqui local fez com a indústria da Mastroto quando estava aqui em Cachoeira, né? Dá uma isenção de imposto fiscal e aí a indústria lá na Rússia passava a beneficiar só os czares em detrimento aí dos operários, né? E a gente já tem aí a difusão, como eu falei, das ideias sociais, que é as ideias marxistas. Os soviéticos já estavam preparando tudo aí. A gente vai ter aí nesse bolo Lenin, Stalin, Trotsky, que vão levar a Rússia para esses ideais, criticando a burguesia, criticando a exploração do trabalho, né? Onde poucos tinham muito e muitos tinham pouco. Porque o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. É a música Xibom Bombom aí do grupo As Meninas, década de 90, aqui na Bahia. Mas vamos lá. Como eu estava falando dos grupos partidários, a gente vai ter os bolcheviques, que eram considerados os vermelhos, né? Que a gente vai ter aí Lenin, Trotsky, Stalin, esse socialista do lado desses grupos dos bolcheviques. Eles lideravam porque era um grupo mais radical. Eles queriam acabar aí com o absolutismo de toda forma, né? Queria acabar com a monarquia dos czares, queria tirar aí toda a influência da igreja ortodoxa e tirar aí a questão da propriedade privada, né? Então eles pregavam o socialismo onde tivesse essa igualdade econômica, né? Essa igualdade social, né? Não existisse mais essa divergência, já que eles criticavam aí essa burguesia. E o outro grupo partidário era os mencheviques, que eles já eram moderados, né? Era o partido dos brancos, né? Tinha os vermelhos e os brancos. É só as cores mesmo aí que definiam o partido. E aí, só que eles aceitavam um diálogo já com a monarquia, falando que é moderado, né? Hoje é importante ser moderado, mas nessa época aí, ser moderado, o partido moderado era o partido que dialogava, né, com os interesses do imperador de certa forma. Tipo, é como se fosse uma troca de interesses, né? Os mencheviques buscavam tirar o czar, mas antes eles queriam aí fazer algum tipo de acordo, eles queriam um diálogo com a monarquia de certa forma. Então, todos os dois tinham aí a corrente marxista, mas os mencheviques acreditavam no capitalismo e na liderança de uma burguesia, né? Já os bolcheviques não. E os bolcheviques eram a maioria, né? Os radicais eram a maioria. Então, no início de 1917, né? As insatisfações com os gastos, a miséria provocada aí pela participação da Rússia na Primeira Guerra, vai dar origem a essa chamada Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro foi a revolução que o Nicolau II ele é tirado do poder. Isso acontece aí em março, né? Logo no início do ano, em março, vai ter a manifestação e aí teve uma semana de duração e toda a população apoiou e obrigou o czar a cair fora do trono, né? A cair fora aí de mandar em todo. Então, em regime provisório, o cargo de liderança vai ser ocupado por George Lovell, que é o menchevique, né? Ele é líder dos mencheviques. Então, imagine, eu fiquei pensando, se os bolcheviques eram a maioria, né? E eram os radicais, mas aí preferiram aí deixar o menchevique nessa liderança. Então, o novo governo vai prometer as reformas, né? Vai fazer aí uma assembleia constituinte e os sovietes, né? Comitês de operários e soldados que foram logo banidos, né? Depois dessa revolução de 1905, lá no Domingo Sangrento, voltaram ao campo político. Então, em abril, né? Já no mês de abril, um mês depois aí, o líder bolchevique, que foi Lenin, ele voltou do exílio que ele tinha sido exilado, né? E lançou aí a chamada Teses de Abril. Eles vão propor aí a saída da Rússia da guerra e vai propor que o governo provisório inicie essa reforma marxista, né? Vai ser um documento que vai listar aí os caminhos imediatos, né? Paz,
terra e pão, tá? Memoriza, paz, terra e pão. É o lema aí das teses de Abril. Paz, para que a Rússia saia da guerra. Terra, que são a reforma agrária, que isso faz parte das ideias marxistas. E pão, fim da miséria do povo, né? Que o povo coma, né, gente? Que o povo tava com fome. Então, em junho, várias manifestações bolcheviques vão surgir, né? Em diversas cidades russas, enquanto o país vai passar aí por uma nova operação ofensiva contra os alemães, facilmente detida. Então, essa nova derrota vai causar a queda do Menshevik, né, e de Kerensky, porque Kerensky assumiu aí o cargo no lugar de George, e Kerensky assumiu o cargo no primeiro-ministro. Ele logo teve de enfrentar aí essa tentativa de golpe restaurador orquestrada por Lav Kornilov, que era o chefe das Forças Armadas, e ele estava isolado politicamente, criticado ferozmente pelos bolcheviques e desacreditado pela burguesia. Então os mencheviques estavam no poder aí e estavam sofrendo esse contra-ataque e acabou causando uma instabilidade política dentro do seu governo provisório. Tudo isso acontece, esse aperto com os mencheviques acontece, esse aperto aí com Kerensky no poder, que é o primeiro-ministro, vai acontecer até que em outubro os bolcheviques, liderados por Lenin, vai iniciar um novo governo, porque eles vão dar o golpe, né? Os bolcheviques aí já começam a agir livremente em Petrogrado, né? E vai acabar definhando o poder de Kerensky, né? Quando inicia aí o Congresso Pan-Russo dos sovietes, eles derrubam o primeiro-ministro e assumem o poder na capital. Então, o novo poder vai se organizar aí com a formação do Conselho de Comissários do Povo, né? Lenin vai estar na presidência, ou Lenin, né? Como faz aí preferência da pronúncia. E aí defendeu-se aí de uma ideologia socialista com medidas radicais para enfrentar a crise, né? Adota aí o cessar-fogo de guerra, né? Ele já faz logo o que ele queria fazer, cair fora da guerra, promove aí a reforma agrária, tirou a Rússia da guerra, promoveu a reforma agrária, que é a distribuição de terra de forma igual, dá fim à propriedade privada, né? Acaba com a propriedade privada para que não haja aí essa diferenciação social, incentiva a autogestão nas fábricas e reorganiza aí a política com um partido único, entre outras medidas, né? Então, a posição desse líder, a posição de Lenin, né, e de todo o seu grupo não era sólida, né, já que controlava aí efetivamente apenas a capital e os arredores, né? Então, a Rússia é muito grande e aí surgiram movimentos pró-czaristas e movimentos antirrevolucionários pelo território. Então, pessoas que eram a favor do czar, né, da volta do imperador, e pessoas que eram antirrevolucionários, contra esse processo de revolução que os bolcheviques estavam fazendo. Então, tanto os pró-czaristas quanto os antirrevolucionários estavam dispostos a expulsar os bolcheviques do poder. Em 1918, vai dar início aí a um conflito civil entre o exército de operários e camponeses bolcheviques, que era o Exército Vermelho, e seus opositores nacionalistas, que era o Exército Branco, que formava aí esse Exército Branco, né? Então, ao mesmo tempo, algumas nacionalidades, como ucranianos, finlandeses desvinculavam-se do ex-império russo, né? E os ingleses e norte-americanos começavam a intervir nas fronteiras do país para evitar o avanço socialista. Eles estavam com medo aí dessa ideia marxista avançando para todo lado. Imagine, gente, Estados Unidos já estava, né, com tudo aí no capitalismo, os países já estavam tomados pela questão do capitalismo, até porque foi uma questão imperialista que fez surgir a Primeira Guerra, como a gente já viu, né? E a questão imperialista é a corrida do capitalismo, né? O crescimento do capitalismo. Então todo mundo começou a ficar com medo aí dessa onda socialista que começou na Rússia e que podia se espalhar para o mundo. Acho que o povo ficava lembrando aí da Revolução Francesa que começou lá e espalhou para o mundo, né? Mas vamos lá. No campo internacional, né, Lenin, seu primeiro ministro de guerra, que foi Trotsky, tentava aí barganhar condições favoráveis com os alemães, já que a guerra civil se alastrava na Rússia, né, e os postos da Primeira Guerra
não poderiam mais ser mantidos, como eu falei. Então, em fevereiro de 1918, os soldados alemães avançavam Rússia adentro de trem, né, porque não tinha mais adversário. Então, não restou alternativa aos russos, senão aí assinar um tratado, né, pelo qual a Rússia arcava com as penalizações pela sua saída da guerra. Então, a Rússia oficialmente, né, assumia aí as penalizações por ter saído da guerra. A gente já está no ano seguinte à Revolução Russa, que é 1918, né? E aí a situação interna vai ser, né, de desespero. O campo econômico aí no campo econômico foi implantado o chamado comunismo de guerra, né? Com requisições forçadas de gêneros alimentícios e o confisco aí sem indenizações de todas as grandes propriedades de terras e indústrias. Então, os camponeses concordaram com as requisições, né? Pois enquanto os bolcheviques queriam sua produção, os brancos, que era o outro grupo, prometiam tomar as terras, então ficou um conflito aí de todos os lados. Se tiver alguma dúvida, olhem na página 62, o mapa onde mostra aí toda a questão dos territórios tomados, né, pelos bolcheviques, os territórios que eles perderam, né, no tratado aí, quando eles assumiram que saiu da guerra. E aí vocês começam a ver aí que esse comunismo de guerra foi para falar que, de qualquer forma, eles estavam perdendo as grandes propriedades de terra e perdendo grandes indústrias aí. Mas entre esse exército vermelho e esse exército branco, né, que o vermelho era dos bolcheviques, os bolcheviques acabam ganhando aí, mas a um preço elevadíssimo, porque na questão de território eles pedem muito território para a Romênia, né, além da separação da Polônia, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, que tudo aí faziam parte de qualquer forma da Rússia, que era a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais para frente aí. Vamos lá. Em 1922 vai ser proclamada essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ser a união de repúblicas que aderiram ao regime socialista. Então, a partir daí vai se consolidar o Estado soviético, né? Essa administração toda aí a partir de um socialismo. Já em 1924, Lenin ele vai vir bater as caçuletas, ele vai morrer, e aí a União Soviética vai sofrer aí uma turbulência em sua política, né? Após o final da Guerra Civil, né, que vai haver dentro do território russo, a União Soviética vai estar aí com sua estrutura econômica totalmente acabada. Então, os bolcheviques, né, mesmo vencendo, eles vão ter em suas mãos aí um país com condição totalmente precária. Então, no cenário internacional, essas repúblicas elas estavam né, aí isolados por causa das suas ideologias socialistas que a galera considerava aí perigosa. Como o comunismo de guerra se baseava aí na requisição de toda a produção agrícola que não fosse para a subsistência dos camponeses, eles passaram a abrir mão do cultivo extra. Então, tipo assim, o que era o comunismo de guerra? Requisitava todas as terras não utilizadas, requisitava aí toda a produção excedente. Então, tudo que você plantava, tudo que você produzia, que fosse para sua própria sobrevivência, ótimo. Mas o que não fosse era requisitado aí, resultando em inúmeras cidades aí à beira da fome. Então, para piorar, a indústria ela não tinha meios de retomar, né, a produção, porque não tinha mercado consumidor, não tinha quem comprasse, né? E Helene precisava reverter esse processo. E é por isso que a gente volta aí, em 1921, vai haver uma grande mudança na condução econômica com o lançamento da NEP, que é a nova política econômica. Então vai vigorar então a NEP agora. A grande polêmica desse projeto vai ser aí a adoção de práticas capitalistas. Então vai ser contraditório, né? Já que as ideias marxistas eram as ideias socialistas. Então a ideia era aquecer o mercado e depois abolir essas práticas quando a economia estivesse estável. Então, tipo assim, recorre, desculpa, porque eu dou risada assim de coisas contraditórias. Recorre ao capitalismo, né, para poder estabilizar o seu socialismo, né? E aí, depois que tivesse tudo estável e a população já tivesse já sem fome, o projeto ia propor aí várias medidas de incentivo econômico, como atração de investimentos estrangeiros para a indústria,
né, sob supervisão e controle do Estado soviético, claro, organização de cooperativas agrícolas e liberdade de comércio dos excedentes agrícolas e dos produtos industrializados que tivesse aí na Rússia, né? Então, a NEP vai permitir uma rápida recuperação da economia soviética, auxiliada aí pelo trabalho intenso de melhoria no sistema de saúde e de alfabetização em massa. E vamos ver as consequências que a NEP, né, ela acaba gerando, né? Tipo, era para equilibrar a questão socialista, mas de qualquer forma ela acaba impulsionando um capitalismo dentro da Rússia, porque a gente vai ter duas classes distintas aí, que são os kulaks e os nepmen. Os kulaks vai ser os camponeses que vão enriquecer com a venda dos seus excedentes, vai juntar muito dinheiro aí com esse tipo de sistema NEP. E aí, como eles tinham mais recursos, mais equipamentos do que os camponeses pobres, eles vão comprar as terras dos camponeses pobres e vai assalariar esses camponeses, né? Vai admitir suas terras como empregado para assalariar, né? E aí acaba acontecendo uma concentração de terras na mão de algumas pessoas que seriam esses kulaks, né? Mas só que no regime de Lenin em si, ele acabava tolerando aí esses kulaks, porque de qualquer forma a fome não generalizava com a ação desses kulaks, né? Porque aí ele saciava a fome desses camponeses. E os nepmen vai ser os comerciantes urbanos, que vai também enriquecer aí rapidamente com o controle do fornecimento de produtos da cidade, né? Eles fornecem os produtos para a cidade, então eles controlam a entrada e saída de produtos, a venda de produtos na cidade, e eles acabam também enriquecendo. Outra medida importante para o governo russo vai ser o Tratado de Rapallo, né, em 1922, que vai deslegitimar aí os acordos feitos, né, lá com o tratado que fez com a Alemanha, que perdeu um bocado de território, lembra? Quando a Rússia oficializou a sua saída da guerra, né, assumiu, aliás, as consequências pela sua saída da guerra. Então, o acordo dava fim ao isolamento político da Rússia, né, e da Alemanha, que sofria com as condições impostas pelo Tratado de Versalhes ainda no fim da Primeira Guerra Mundial. E em troca de apoio, a União Soviética permitiu aí a instalação das indústrias alemãs em seu território, inclusive indústrias de guerra, né, indústria bélica, além do treinamento em território soviético de unidades militares alemães, né, e a guarda de armamento conforme proibia Versalhes. Então, tipo assim, o Tratado de Versalhes proibia a Rússia, proibia a Alemanha de toda esse aparato aí relacionado à indústria bélica, e por isso ela fez lá tudo escondido lá na União Soviética. Aí para você ter ideia, né, que as coisas elas foram tomando um rumo que já era encaminhado aí para ter um próximo conflito armado no mundo, que era a Segunda Guerra. Então os alemães abriram mão dos territórios da Rússia, né, que foram usurpados aí no acordo Brest-Litovsk. Bom, a gente só estava narrando aí as questões econômicas que teve aí nos finais de vida de Lenin, né? Mas como eu já falei antes, ele morre aí em 1924 e vai ter um grande impacto nesse processo revolucionário, porque o líder era responsável por manter aí esse partido comunista bem coerente, sabe? Que tudo se ligasse, equilibrar tudo. Então, apesar das grandes rivalidades internas, né, que tinha aí dos grupos, os grupos eram os internacionalistas, né, que quem liderava era Trotsky, porque ele queria ir, que avançasse as ideias soviéticas para fora da Rússia. E a gente tinha os aparáticos, que era comandado por Stalin. Vamos ver isso aí? Então, depois aí da morte, né, de Lenin, vai se estabelecer no poder a chamada Troika, onde é composta por Stalin, né, Zinoviev e Kamenev, né? Não sei falar russo, mas é isso aí. Gente, por que isso? Deixa eu mostrar a vocês aqui que Trotsky, ele queria uma revolução permanente. Ele acreditava que a revolução bolcheviques deveria se espalhar para outros países da Europa, né? E proteger esse ideal comunista, né? Já que eles estavam sofrendo aí esse isolacionismo, já que os outros países não queriam conta porque estavam com medo dessa onda socialista aí, dessas ideias socialistas. Então, Trotsky defendia a ideia
de que as ideias socialistas tinham que espalhar-se pelo mundo. Já Stalin disse não, é melhor que o socialismo fique só em um país para que ele consiga ficar consolidado, entendeu? Então, apenas a União Soviética é que devia se preocupar em manter o seu socialismo e não se preocupar com outros lugares, com outras nações. Então, Stalin achava que o socialismo ele tinha que se consolidar primeiro onde ele estava, né? Então, é, Trotsky e os seus aliados eles vão ser expulsos do centro do poder, né? Stalin vai ter o controle aí sobre a estrutura do partido. Ele vai afastar os outros que estavam com ele aí na chamada Troika. Em 1925, Stalin já vai ter aí o controle total sobre o país. Trotsky ele vai ser expulso do partido. Em 1927, ele vai ser exilado da União Soviética também. Vou mostrar aqui a vocês. A gente vai ter aí a expulsão e exílio de Trotsky, né? Na verdade, ele foi expulso em 1927, 2 anos depois ele vai ser exilado. A NEP ela vai ser extinta em 1927. Eu só estou na cabeça de 1917, porque 1917 foi quando aconteceu a Revolução de fato. E Stalin aí vai lançar um amplo processo de coletivização da agricultura, implantar aí uma industrialização acelerada pelo governo. E a gente vai ter os chamados planos quinquenais, tá? Tá aí agora nesse slide os planos quinquenais, que vai ser aí planos de 5 anos que vão estabelecer metas mínimas de produção por setor econômico. Então, o primeiro plano foi lançado em 1928, onde os setores que não alcançassem a meta era duramente penalizado pelo governo aí. Então, a nova política vai permitir um impressionante salto industrial, né? Geração de energia elétrica vai passar de 1920, entre 1920 e 1940, de 2 bilhões para 50 bilhões de quilowatts por hora, né? Aí vai ter aí produção de aço também, tendo evolução. A população urbana vai passar de 15% para 50% do total, porque claro que se cresce a economia tal, cresce também a população urbana. E no plano agrícola, né, Stalin vai estabelecer aí 2 tipos de propriedade, né, a kolkhoz e a sovkhoz. E a kolkhoz era uma cooperativa na qual os camponeses eles eram proprietários da terra, mas não da produção, né? Eles eram donos da terra, mas não daquilo que se produzia ali. E o sovkhoz era aí uma propriedade socializada, onde tudo pertencia ao Estado, né? Os kulaks, né, que eram aqueles camponeses ali que eram ricos no campo, passaram a ser perseguidos pelo governo de Stalin, né? Diferente na época de Lenin, que Lenin aceitava mais eles, né? E eles eram vistos aí como uma ameaça aos avanços socialistas, né? E aí a gente também pontua que a implantação de todas essas mudanças foi feita de forma completamente violenta no governo de Stalin, né? No governo de Lenin era radical, mas não tanto quanto no governo de Stalin. Claro, né? Tipo, aos poucos o líder vai consolidando aí seu poder total na Rússia, né? E mostrando trabalho, né? Porque tipo, ele estava substituindo Lenin e substituir alguém que fez muita coisa não é fácil. Bom, Stalin estava aí com a concentração total do poder, né? Como eu falei, o primeiro plano quinquenal vai dar aí um grande salto na produção industrial, né? Mas vai ter alto custo. É exemplo de que a perseguição feita aos kulaks, que era aí esses camponeses ricos, eram perseguidos de tal forma que a perseguição deles não tinha um critério, né? Tinha muita violência do governo contra esses camponeses, né? Destruíam colheitas, abatiam os rebanhos, e aí acabaram levando os pequenos camponeses, que eram até assalariados dentro das terras dos kulaks, confundido como os kulaks. Então não tinha critério, não tinha filtro, levava eles aí, deportava até para Sibéria. Em algumas regiões, 2/3 dos rebanhos não foram nem abatidos. 10 milhões de pessoas foram deportadas, pessoas, né? A perseguição continuava a acontecer e com grandes metas industriais, como dobrar a produção de ferro, de carvão, quintuplicar a energia elétrica, e isso ia avançando, né, sem filtro, sem moderação, era uma coisa feita muito brutalmente.
Tudo isso para dizer que foi com muita morte, com muito sofrimento, é que a União Soviética se tornou aí uma grande potência, né? Foi um crescimento desordenado, a indústria pesada ela cresceu muito, mas a indústria de bens de consumo, como a de tecido, de farmácia, né, uso doméstico, automobilístico, acabou ficando prejudicada. Aí no início de 1930, né, Stalin vai dar início a uma perseguição aos seus opositores políticos e, em especial, aos membros do seu próprio partido, né, chamado os expurgos, né? Os expurgos liquidaram aí todas as outras lideranças do país, tanto na política como nas forças armadas. Em 1934, o assassinato de Kirov, né, que era um importante membro da oposição, possivelmente isso aí foi ordenado por Stalin, foi usado pelo ditador como um atentado ao Estado e desencadeou aí uma série de novas execuções. Imagine, os julgamentos não permitiam aí o direito de defesa aos acusados e a sentença era cumprida imediatamente, sem direito à apelação. Foi chamado aí Processo de Moscou. Os antigos membros do partido da época da Revolução eram os principais alvos. Imagine, poder subiu para a cabeça. Entre os executados encontrava-se a maioria absoluta dos membros das instâncias do poder político e mesmo aliados de Stalin foram atacados. Então, essa foi o chamado o stalinismo, né? Aí foi um poder exacerbado que saiu matando todo mundo. E Stalin virou um ditador aí na União Soviética. Agora a gente parte para a crise de 1929, que também foi um acontecimento, né, que impactou o mundo, né, nesse ano que aconteceu, né, claro, no período entre guerras, eu quis dizer. Vamos lá.